Bom dia, estamos ao vivo no Facebook do Amazonas Atual. Vamos conversar agora com o psiquiatra Luiz Henrique Novaes, que está na campanha Setembro Amarelo. Essa campanha, Henrique, Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio, é isso? É isso mesmo, o mês de setembro é o mês de prevenção do suicídio, é um mês estabelecido pela Organização Mundial de Saúde como um período que a gente vai dedicar a falar mais sobre esse tema, esclarecer as pessoas, né, com o objetivo justamente de evitar que esse desfecho na vida das pessoas aconteça. Por que a OMS tem essa preocupação e criou um mês específico para tratar desse tema? Justamente por conta do alto índice de suicídio que acontece por ano no mundo, né? Cerca de 1 milhão de pessoas cometem suicídio todo ano no mundo. Aqui no Brasil as estatísticas giram em torno de 10 a 15 mil suicídios por ano. É uma taxa alarmante, porque se a gente for pensar em termos proporcionais, a nossa população amazonense está em torno de 3 milhões de habitantes. Se a gente entende que 1 milhão de pessoas se matam todo ano no mundo, é como se 1/3 da nossa população do estado estivesse morrendo simplesmente pelo ato suicida. Ato esse hoje que leva à morte muito mais do que o HIV no mundo. Então, justamente por conta dessa situação que é preocupante, né, da pessoa tirar a própria vida, a Organização Mundial de Saúde então estabeleceu o mês de setembro como um mês dedicado para discussão, palestras, debates, simpósios, conferências, para que esse tema possa ser tratado com a população em geral de maneira mais aberta, para que se possa entender a razão pela qual o indivíduo atenta contra a própria vida, e aí informando e esclarecendo a população, a gente consegue chegar à prevenção desse ato. Mas é possível num mês você chegar, por exemplo, às pessoas, ou pelo menos aos parentes daquelas pessoas que têm uma tendência suicida? Sim, é possível. Na verdade, existem alguns comportamentos, alguns sinais, digamos assim, que chamam a atenção para esse desfecho, né, para o ato suicida, e que é justamente o objetivo dessa campanha, fazer com que as pessoas, tanto os familiares quanto as próprias pessoas que de alguma forma ou de outra estão pensando em atentar contra a vida, reconheçam a necessidade de ajuda, né? Então, eu vejo um filho, ou o marido, a esposa, ou alguém da minha família, às vezes um colega de trabalho, com algum comportamento que chame a atenção, de oferecer ajuda para aquela pessoa, então de poder evitar o comportamento suicida, né? A tentativa de suicídio, que em quase 50% dos casos são efetivadas, né? Quase 50% das tentativas de suicídio são concluídas com a morte do indivíduo. Então é possível identificar sintomas, comportamentos, né? Não necessariamente sintomas, mas sinais que chamem a atenção para uma pessoa que esteja precisando de ajuda nesse quesito e possa eventualmente receber uma assistência, uma ajuda, e não virar a atentar contra a vida. Que tipo de sinais a pessoa pode demonstrar? Por incrível que pareça, são inúmeros os sinais. E quando a gente se depara com pessoas que a gente chama de sobreviventes do suicídio, que são os pais, as pessoas mais próximas, e aí a OMS acredita que cerca de 60 pessoas são intimamente afetadas por cada suicídio, e aí vai considerar pessoas da família, pessoas do trabalho, da escola, da comunidade. Cerca de 60 pessoas são intimamente afetadas por cada suicídio, e em entrevista com essas pessoas você vai perceber que todas elas de alguma forma perceberam algum sinal, receberam algum indicativo, mas não associaram aquilo a um pensamento de morte, a um pensamento suicida, ou mesmo a uma tentativa próxima de acontecer. Pois é, exatamente isso. Eu já tive parentes, inclusive, né, que depois que a pessoa comete o suicídio, é que os familiares começam a ligar os pontos, né? Antes disso, ninguém se dava conta de que havia essa tendência. Como é que... eu acho... É isso que o Valmir, isso é Setembro interessante. Amarelo quer... É isso que o Setembro Amarelo vem discutir, né? Que na verdade é possível identificar os fatores de risco, vamos chamar assim, né? Fatores de risco ou comportamentos de risco, mas é preciso que haja uma articulação muito interessante. Essa articulação principal deve acontecer na família.
A tecnologia hoje, a gente está aqui no Facebook, tem várias pessoas assistindo a gente nessa mídia agora. E tem gente que está assistindo a nossa entrevista e talvez o filho esteja do lado chamando a atenção, pedindo alguma coisa, né, solicitando algo, e a pessoa está para o filho assim, peraí, depois eu falo contigo, peraí, depois eu falo contigo. E está vidrada aqui na entrevista, porque de fato a entrevista é interessante, o conteúdo é importante, mas isso não é só com essa entrevista, muitas vezes acontece com uma conversa com um amigo, às vezes vendo porque se a gente for estabelecer prioridades ou valores para as coisas que a gente assiste na televisão, na internet, enfim, muitas vezes essas coisas têm muito mais importância do que o familiar que está do lado. Quando você me diz que cada familiar seu teve um sinal, mas vocês não conseguiram articular esses sinais para perceber, caramba, ele está precisando de ajuda, significa que houve um problema muito grande de comunicação entre vocês. Eu não estou fazendo nenhum julgamento aqui particular, não. Sim. Eu estou levando simplesmente a sua situação a público porque você mencionou e muitas famílias passam por isso, né? A gente recentemente teve contato com uma família que fez o mesmo registro que você está fazendo. Que um sabia de uma coisa, o outro soube de outra, o outro... Caramba, ela falou, a pessoa falou para um, falou para o outro, mas não houve integração das informações. Existe um primeiro problema muito grande nesse contexto todo, que é de todo mundo que recebe o sinal achar que aquilo não vai culminar num ato suicida. A pessoa sempre faz assim, ele não tem coragem de fazer isso não. Ou então assim, rapaz, isso é frescura, ele tá querendo chamar a atenção. E de fato, ele está querendo chamar a atenção. Eu preciso de ajuda, né? Ele está querendo dizer isso. Só que a gente entende esse chamar a atenção como um querer atenção no sentido de tirar você do seu foco de vida, do seu trabalho, dos seus afazeres diários, né? Com besteiras ou com frivolidades, né? Com frescuras. Por isso, muitas vezes são ignorados esses sinais, né? Então, a pessoa ela fala muitas vezes assim, não vale mais a pena viver, eu não aguento mais, eu sou um peso para a família, ou então está tudo muito difícil, eu não consigo encontrar uma solução. Para que continuar vivendo para viver desse jeito? Não vale a pena continuar desse jeito. Então, são sempre frases que não é a pessoa dizendo eu quero me matar, eu quero perder a vida, eu não quero mais viver necessariamente. Agora, eu não aguento mais conviver com essa dor, são frases que a pessoa usa também, né? Eu não aguento mais conviver com essa dor, eu não suporto mais passar por esse problema. Então, assim, são frases que a pessoa vai falando e que, na verdade, todo mundo que ouve essa frase, ela se depara com duas situações. Uma delas é assim, se eu pergunto para ela detalhes sobre a situação que ela está passando, eu demonstro que eu estou me preocupando com ela, só que ao demonstrar que eu me preocupo com ela pode começar a querer ficar comigo, eu não vou dar conta de atender. A outra se a pessoa me fala que de fato quer morrer e quer se matar, o que eu vou fazer? Então, quem está aqui desse lado, muitas vezes não quer se envolver com a história com medo do compromisso que ele passa a assumir a partir daquele momento, que de fato é um compromisso que se assume. Então, na medida em que alguém diz que quer efetivamente tirar a própria vida, ou que a vida já não vale mais a pena, e que aí o que eu vou fazer? Ela está pedindo ajuda de alguém, uma solução. E se você não tem condições de oferecer essa solução, ou de dar respostas satisfatórias para essa pessoa, você pode muitas vezes conduzi-la ao suicídio. E aí essa campanha do Setembro Amarelo ela vem mostrar que existem profissionais treinados para lidar com essas situações. Então, você ouvir um familiar falando desse jeito, né? Não vale mais a pena, não aguento mais passar por esse problema, eu sou um peso para a família. Mesmo que ela não fale que quer se matar ou que está pensando em atentar contra a própria vida, encaminhar para o psicólogo, encaminhar para o psiquiatra, que são profissionais da saúde mental, treinados para lidar com essa situação, inclusive de assumir o compromisso para eles. Não, então eu vou atender você, eu vou cuidar da sua dor e a gente vai aliviar o que puder aliviar, a gente vai arranjar uma solução para esse problema, porque todo problema tem solução, não existe problema insolúvel. Existem problemas difíceis de ser resolvidos, mas com a ajuda de alguém é muito mais fácil de resolver. Agora, essas pessoas que procuram a morte como solução para os problemas, como é que a gente pode classificar isso? Isso é da natureza humana mesmo ou não? Eu costumo falar que existe a pessoa além da doença. Então, a gente não pode se definir por doença. Então, por exemplo, eu não costumo usar a caracterização de um paciente como um paciente deprimido. Eu falo que é um paciente com depressão. Eu não posso falar que é um paciente bipolar.
É um paciente com transtorno bipolar do humor. Ou seja, ele tem a doença, ele porta a doença, ele não é a doença, ele não é a enfermidade, né? Então não é um paciente deprimido, é um paciente bipolar, um paciente drogadito, é um paciente com transtorno por uso de substâncias, né? Então esse é um ponto que é interessante a gente frisar. Mas de fato, a gente tem identificado nas pesquisas científicas que cerca de 90% das pessoas que cometem suicídio tinham algum transtorno mental que não foi identificado. E aí a gente incorre numa situação que é interessante, porque em primeiro lugar estão de fato o transtorno depressivo e o transtorno bipolar juntos, pegando quase a metade da fatia da população que se mata, 38%, quase 40% dos pacientes, das pessoas que se mataram tinham ou depressão ou transtorno bipolar. E em segundo lugar são as pessoas que têm transtorno por uso de substâncias, que se utilizam do álcool de maneira excessiva, da maconha, da cocaína, enfim, né? Das drogas de modo geral e se matam. Se a pessoa tem 90% dessas pessoas tem algum transtorno mental associado, aí a gente frisa de novo. O psicólogo e o psiquiatra são os profissionais da saúde que se dedicam a estudar esses transtornos e se dedicam a tratar esses transtornos, inclusive prevenindo o comportamento suicida, por medicamentos, por orientações psicológicas, terapias que vão conduzir a pessoa emocionalmente e psicologicamente dentro daquela situação de dor e sofrimento que ela vem vivendo, para que aquela dor e aquele sofrimento sejam aliviados. Se a gente fosse atender, por exemplo, 40% dessas pessoas que cometem suicídio e têm transtorno mental, e a gente conseguisse uma taxa de sucesso, digamos, no tratamento de pelo menos 30% dessas pessoas, nós teríamos um resultado impactante na diminuição do suicídio no mundo. E aí a gente descobre pelos estudos, né, que cerca de 80% das pessoas que se mataram, dessas pessoas que se mataram, 80% nunca passaram por um serviço de saúde mental. Nunca. 80% dessas pessoas. E 50% delas, das pessoas que se mataram, passaram em um médico não psiquiatra cerca de 2 meses antes de se matarem. Isso significa assim: primeiro, tabu, a pessoa não quer procurar o serviço de saúde mental, porque ela acha que ela não... ela se autodenomina como uma pessoa não louca, eu sou normal, não tem porquê no psiquiatra e no psicólogo, não estou doido, né? E aí, para essa situação, a gente costuma frisar a frase que o psiquiatra e o psicólogo, eles não dão atenção para o louco, eles dão atenção para todo aquele que sofre. E aí a gente, mais uma vez, reforçando a ideia de que existe uma pessoa além da doença. Porque o sofrimento ele é do ser humano. Todo ser humano passa por sofrimento e aflição na vida. Se a pessoa está passando por uma aflição, um sofrimento grande, mesmo que ela não esteja doente, por que não procurar ajuda psicológica? Por que não procurar ajuda psiquiátrica? E se ver aliviada daquele sofrimento naquele momento, né? E aí a gente entra no outro ponto, que é: se a pessoa tem o tabu e o medo de ir ao psicólogo ou ao psiquiatra porque tem medo de ser taxada de louca, ela até vai a um médico, mas ela vai a um médico não treinado. A gente vê 50% procurou o médico. Às vezes vai no neurologista, vai num clínico geral, mas esse profissional ele não é treinado para lidar com essas situações. Então vai ter dificuldade de atendê-los. Henrique, o suicídio ele afeta todas as classes sociais ou todas. É mais ricos ou pobres? Não tem classe social protegida nesse aspecto, até porque o transtorno mental ele também não escolhe classe social, idade, gênero, não tem, né? Apesar da gente saber que tem doenças que se desenvolvem em maior quantidade em mulheres, doenças que se desenvolvem mais em homens, por exemplo, na questão do suicídio, mulher tenta mais se matar, mas o homem consegue mais, porque ele se utiliza de meios mais letais. Então, e aí não vem a estratificação se é pobre, se é rico, é a pessoa passando por sofrimento. Como a gente mencionou ainda há pouco, todo mundo passa por sofrimento, seja o rico, seja o pobre, seja o branco, seja o negro, seja o ruivo. A criança sofre, a gente vê uma taxa se elevando de suicídio entre crianças de 8 e 12 anos de idade. Você imagina, né? Crianças de 8 e 12 anos, entre 8 e 12 anos de idade cometendo suicídio, porque elas também estão passando por uma série de sofrimentos que não são muitas vezes atendidas por um profissional adequado. A gente vê o comportamento ainda dos pais no sentido de minorarem a dor e o sofrimento dos filhos, dizendo que é frescura, né? Eu ouço muito nessas conversas nossas não com profissionais, mas com as pessoas leigas de modo geral,
o discurso de que na minha época eu tratava isso com peia, na minha época tratado isso era com bronca. Só que não tem. As pessoas não fazem ideia de quantas pessoas se mataram na época que elas apanharam. Naquela época, década de 80, década de 70, de quantas dessas pessoas fugiram de casa e se submeteram a situações de sofrimento na rua e tudo mais, né? Então, bater, privar da liberdade, maltratar, não é a solução. A solução é tratar. Agora, você falou que as mulheres tentam mais, mas os homens conseguem mais. Quem é que morre mais, homem ou mulher? O homem morre mais. Quer dizer que de suicídio, tem mais coragem de usar um método mais letal. Ele usa o método mais letal. Em geral, o homem mais bruto, né? O homem tem várias questões da pessoa, né? Do homem, não da doença em si. O homem, pela questão cultural, né? Ele não se admite sofrer, ele não se permite estar passando por uma situação de fragilidade que seja provocada a ela por uma doença, porque a depressão ela causa uma fragilidade no indivíduo que foge do controle dele. Ele muitas vezes até quer trabalhar, ele quer fazer as coisas, mas a doença puxa ele para baixo, deixa ele desanimado, sem interesse pelas coisas. Ele fica assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Eu queria estar trabalhando, eu queria estar fazendo minhas coisas, por que eu não tenho ânimo, por que eu não tenho força, por que eu me sinto fraco? Por que eu estou desse jeito? A minha vida está tudo bem, dinheiro não falta, não tem problema familiar, não tem problema no trabalho, não tem problema com filho, com esposa, está tudo bem, por que eu estou assim? E aí a gente vê... O que pode causar a depressão? A depressão não tem uma causa bem estabelecida, não tem uma causa, né? Os fatores sociais, a gente vê, por exemplo, a crise financeira acontecendo e as pessoas dizendo que estão entrando em depressão. Essa depressão a que as pessoas se referem não é a doença mental, transtorno mental depressivo que a gente vê nos livros. Essa depressão é muito mais uma reação emocional do indivíduo a uma situação realmente complicado, né? A pessoa se vê ali sem dinheiro para pagar as contas, sem prover a escola do filho, sem garantir às vezes o alimento em casa, às vezes perdendo até o próprio ambiente, a própria moradia, né? Pagava um aluguel, por conta da perda do emprego, não consegue mais pagar aquele aluguel, tem que ir morar numa situação às vezes muito mais miserável, né? E aí aquela situação em si ela é uma aflição pela qual a pessoa passa e ela sofre. Então a gente acaba chamando isso de tristeza, uma tristeza que o indivíduo tem diante de uma situação ruim que ele vem experimentar. A gente pode chamar de um termo genérico, que as pessoas têm chamado genericamente isso de depressão. Mas é um risco comparar uma coisa com a outra. Chamar de depressão uma tristeza, porque senão a gente começa a dizer que todo mundo está triste, está deprimido, e não é verdade. E todo mundo que está aparentemente alegre não tem depressão. A gente vai ver pessoas que têm quadros depressivos bem estabelecidos, mas que estão do seu lado sorrindo. E parece que está tudo bem. Mas quando ela volta para casa, ela se tranca no quarto, chora a noite toda, não dorme direito. No outro dia ela acorda, limpa a cara, se ajeita e vai trabalhar, como se nada tivesse acontecido. Ninguém está nem imaginando que aquela criatura está passando por tudo isso. 3 dias depois ela se mata. Para as pessoas do trabalho e da família, mas estava tudo bem, ela estava tão bem, por que ela se matou? Então, assim, muitas vezes é possível para o indivíduo ainda, mesmo com sofrimento íntimo, de tristeza, de angústia, de aflição, de desespero mesmo, né? De desesperança, porque a doença depressiva ela provoca isso. A pessoa perde a esperança no futuro, ela começa a achar que nada mais vai dar certo. Ontem teve um caso desse num programa da Globo, Sob Pressão, uma série da Globo, e era uma médica que vai visitar o pai na cadeia, aí o pai dá uma informação que ela já vem com um quadro depressivo e fica mais deprimida ainda. Aí vai trabalhar à noite, uma chamada de emergência, ela atende o paciente, consegue salvar, faz uma cirurgia e volta para casa. E volta com exatamente com esse quadro depressivo, aí ela, uma tristeza, ela enche profunda a banheira e corta o pulso, né? Então assim, você vê, por exemplo, a pessoa consegue ser funcional em determinados momentos, até de ajudar o outro, mas muitas vezes ela não consegue se ajudar. Ela se sente incapaz mesmo, né? A autoestima dela vai lá para baixo, ela se sente imprestável, ela acha que ela não serve mais para nada, que ela é um estorvo, que ela é um peso para a família, para a sociedade, mas ela muitas vezes está ali com um sorriso no rosto, né? Então, o transtorno de humor, que é a depressão, é um transtorno íntimo, que pode até transparecer fisicamente e visualmente. Você olhar para uma pessoa com um olhar mais entristecido, né? Percebê-la assim, muito quietona, muito na dela, desanimada, às vezes até chorando ou chorando facilmente, mas esse já é um quadro um pouco mais avançado da doença. Então a gente tem a depressão leve, moderada e grave. Na depressão leve,
muitas vezes a pessoa consegue fazer muitas coisas. Entretanto, em alguns quadros, esse pensamento de tirar a própria vida, ou mesmo a paranoia que surge, né, de que ela já não presta mais, de que não vale mais nada, às vezes é um sentimentozinho de tristeza, uma angústia, uma aflição que vem apertando o peito dela já há alguns meses, que ela até pensa assim, isso vai passar, e ela vê que não passa, aquilo vai se mantendo, ela vai entrando no desespero, meu Deus, por que isso não está passando? Eu nunca me senti assim, eu não quero me sentir assim. Se a pessoa se percebe numa condição como essa, por que não procurar um psiquiatra? Por que não procurar um psicólogo? E aí a gente reforça a ideia da procura do psiquiatra por uma razão bem simples. O médico psiquiatra, ele tem condições, inclusive, de diagnosticar outras doenças que podem causar sintomas depressivos. O psicólogo não tem esse arsenal investigativo para um diagnóstico específico, né? Então a gente vai ver, às vezes, a pessoa desenvolvendo um quadro de lúpus, que é uma doença reumatológica, mas que a doença em si ainda não tem todos os sinais da doença lúpica. Às vezes uma pessoa com HIV já demonstrando sinais de depressão pelo próprio vírus do HIV, mas que ele ainda não passou no infectologista, ainda não fez o exame de HIV e nem imagina que tem a doença. Então, assim, a importância de ir no médico psiquiatra é poder fazer diagnósticos médicos clínicos para excluir outras doenças e eventualmente tratar essas doenças, né, encaminhar para o especialista adequado. Não encontrando nenhuma doença, fica então com diagnóstico de depressão ou de qualquer outro transtorno mental, enfim, estabelecido naquela consulta, inicia um tratamento medicamentoso que diminui os sintomas depressivos, a pessoa volta a dormir, a pessoa volta a se sentir animada, a pessoa volta a se sentir de bem com a vida, parece que o ambiente mudou, a vida ganha cor, que até ontem estava preto e branco e sem graça, parece que a vida começa a ganhar cores e a ficar mais legal. E aí, em paralelo a esse tratamento, o tratamento psicológico, a psicoterapia, que vai ajudar a pessoa a processar tudo isso, a conduzir-se emocionalmente dentro desse tratamento, as questões da espiritualidade, com vários trabalhos publicados também cientificamente, validados cientificamente, mostrando que a própria questão da espiritualidade também interfere no desfecho suicida, muitas vezes em alguns trabalhos mostrando redução de 5 vezes, reduzem até 5 vezes o número de suicídio de uma pessoa que frequenta pelo menos uma vez um serviço religioso. Em outros estudos, reduzindo 3 vezes o índice de suicídio. Então a gente vê aí que a psicoterapia, o medicamento e o tratamento espiritual, né, na questão da espiritualidade e da religiosidade, ajudam, contribuem para evitar o desfecho suicida, né? Henrique, essa entrevista aqui ela foi uma sugestão a partir de um texto que eu escrevi fazendo uma crítica aos meses, né? Aos meses com cores. Os meses coloridos, meses arco-íris. Tem o setembro amarelo, tem o outubro rosa, novembro azul. E a crítica que eu fazia é o seguinte: se faz essas campanhas, né? Mas quando as pessoas procuram o serviço de saúde, principalmente os serviços públicos, tem uma dificuldade imensa. E se a pessoa é pobre, tem mais dificuldade ainda de acessar um serviço privado. É fácil, você disse que o ideal seria procurar um psiquiatra. É fácil encontrar um psiquiatra em Manaus? É fácil. No serviço de saúde a gente tem o CAPS da Zona Norte, o CAPS da Zona Sul, são os serviços de atenção psicossocial. Tem o CAPS AD, voltado para aqueles que têm transtorno por uso de substância, né, que tem dificuldade com as drogas, álcool, cigarro, maconha, cocaína, enfim, qualquer outro tipo de droga. Temos também o CAPS I, que é o CAPS de atenção infanto-juvenil. Então nós temos serviço de saúde mental para o adulto, especificamente também para aquele que tem transtorno por uso de substância, e um serviço também voltado para a criança, sem contar as policlínicas. CAPS Norte fica no Santa Etelvina, o CAPS Sul fica no Parque 10, perto do CSU do Parque 10. O CAPS I, o infantil, fica na Cariquara, perto da bola ali do São José. O CAPS AD fica no V8. Então nós temos aí pelo menos quatro serviços de atenção psicossocial para criança, para adulto, também para quem tem transtorno por uso de substância, né? Que a gente vê o transtorno por uso de substância é o segundo lugar em quantidade de suicídio, né? A primeira população é transtorno mental mesmo, depressão bipolar, e em segundo lugar por uso de substância. Então nós temos no estado serviços que atendem essa população, sem contar as policlínicas, né? Panda Codajás, Gilberto Mestrinho, José Lins, na Nova Cidade, enfim, a gente tem aí outros serviços que também dão atenção
psiquiátrica, né? Na Compensa também tem, na Redenção. Todas essas unidades têm psiquiatra? Tem médico psiquiatra fazendo atendimento, né, para a população. Então, e sem contar a rede privada de atendimento, né? Alguns consultórios atendem plano de saúde. A gente sabe que a gente está no polo industrial e muitas vezes a pessoa tem o plano, por mais que ela tenha uma condição financeira ruim, mas ela tem um plano de saúde que a própria empresa oferece, muitas vezes tem psiquiatra no plano, então dá para oferecer atendimento também à população por esses meios, né? Tanto privado quanto público. E também tem o Eduardo Ribeiro, o Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, onde funciona ainda um serviço de urgência. As pessoas acham que acabou, o Eduardo Ribeiro fechou, ele não fechou. O que acabou foi o serviço ambulatorial. O serviço de internação breve e urgência psiquiátrica continuam funcionando. Então é importante, no caso da pessoa que está pensando firmemente em se matar ou em se cortar, também é outro sinal que a pessoa dá, né, de que ela quer se ver aliviada daquela dor, é buscar a dor física, alivia a dor emocional, em alguns casos. Tem paciente que diz que não, que quando se corta, quando se fere, a dor aumenta porque agora tem a dor física e tem a dor emocional. Então, em vez de buscar isso como solução, procurar o serviço psiquiátrico. Nem que seja a urgência do Eduardo Ribeiro, que lá tem psiquiatra de plantão 24 horas. Então a pessoa pode chegar lá, olha, eu estou com pensamento assim, eu estou achando que a vida não vale a pena, eu estou pensando em me matar, pelo amor de Deus, me ajude. E o psiquiatra lá vai fazer a abordagem, vai passar uma medicação, vai acalmar a pessoa e vai dar eu ia te perguntar exatamente sobre essa questão do serviço de urgência. Porque quando você chega num serviço de urgência e emergência, no pronto-socorro comum, se você não tiver um problema muito grave, eles não te atendem, porque tem prioridade aqueles mais graves, né? Isso. Então, menos grave, eles já procuram um SPA, procuram alguma coisa. Exatamente. O que é classificado como urgência na psiquiatria? Tá, urgência psiquiátrica no quesito, no aspecto suicídio, ou de um modo geral, você está perguntando? De um modo geral, para eu ser atendido no Eduardo Ribeiro, por exemplo. Ok, Eduardo Ribeiro, casos de agitação psicomotora, a pessoa está agressiva, está agitada, as pessoas estão tentando conversar com ela e ela está se soltando das pessoas correndo pela rua. Tem casos que a gente sabe de pacientes, por exemplo, estava no meio da rua dando uma de marronzinho. Se meteu no meio do trânsito e começou a segurar carro daqui, segurar carro dali, esse é o caso de urgência. Ele está se colocando em risco. Então a pessoa se colocando em risco, seja o risco suicida, seja um comportamento de risco, né? Uso abusivo de drogas, de álcool, enfim, de maconha, cocaína, em que a pessoa fica agitada, inquieta e não dorme vários dias, ela não consegue pregar o olho, né? Falando coisa com coisa, começa a falar coisas que ninguém entende, o que essa pessoa está falando, por que ela está falando desse jeito. Comportamento agressivo mesmo, de bater nas pessoas, ela está batendo em todo mundo, está dando patada o tempo inteiro, é um caso de urgência psiquiátrica. Então você pode levar para o Hospital Eduardo Ribeiro, que lá vai receber a atenção devida. Começou a se cortar, a se machucar e diz que vai se matar, também é urgência psiquiátrica. A pessoa está dizendo, ela pode tentar. E muitas vezes, por um erro de cálculo, ela nem quer efetivamente se matar, porque ela quer muito mais se ver livre daquela dor e daquele sofrimento, mas ela acaba cometendo suicídio. Seja se jogar do prédio, sei lá, fazer qualquer coisa. Assim, achei interessante, falei do se jogar do prédio agora. Outro dia eu fui no Millennium e eu percebi que agora todas as janelas estão bloqueadas, né? Elas estão vedadas. Que a gente sabe de alguns casos que aconteceram de suicídio naquela área. E achei muito legal porque agora eles criaram um bloqueio, né? Não é mais possível cometer o suicídio por lá. Mas assim, comportamento agitado, inquietação, agressividade, se machucando, Hospital Eduardo Ribeiro. Vamos supor que você chegou em casa e encontrou um familiar, enfim, você sabe de alguém que tentou se matar naquela hora e está desacordada, está desorientada, não leve para o Eduardo Ribeiro. Leve para o 28 de agosto, para o João Lúcio, porque aí lá vai ter um suporte clínico, que seja para fazer uma lavagem gástrica, que o Eduardo Ribeiro não faz, seja para fazer uma sutura, né? Costurar um ferimento ou qualquer coisa assim, fazer um atendimento de neurocirurgia, né? Uma avaliação neurológica. Aí nesses casos em que a pessoa já tentou suicídio, se ela efetivamente se lesou, se machucou com a intenção de tirar a própria vida, aí a recomendação é levar para o 28 de agosto, para o João Lúcio ou para o Hospital da Zona Norte. Agora, pensamento e comportamento, né? Ideia de suicídio, que é uma ideia que não passa, que a pessoa está ali, como é que se diz?
processando ainda aquela ideia e arranjando o jeito, planejando muitas vezes o suicídio, Eduardo Ribeiro. Ok. Henrique, a gente já extrapolou aqui, vamos ver, nós estamos 29 minutos, então 30 minutos. Okay. A gente ainda tem 1 minuto para você fazer essas considerações, dar um recado aí para quem já ouviu falar no Setembro Amarelo, mas ainda não entendeu o que é isso. Né? Na verdade, Valmir, eu quero primeiro te agradecer pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui falando, né, num veículo que a gente sabe que atende uma população muito grande. Parabenizar o Amazonas Atual pela iniciativa de tratar desse tema. A mídia, de um modo geral, tem muito medo de falar desse assunto e acho que nada mais importante do que a mídia se cercar dos cuidados, convidando um profissional de saúde mental, seja um psicólogo, seja o psiquiatra, às vezes até mesmo um coordenador de saúde mental, uma pessoa que esteja ali envolvida com o tema, para vir no programa, falar para a população, né? Isso que não fosse só no Setembro Amarelo, mas fosse o ano inteiro. Tinha até no Código de Ética do jornalista que falar de suicídio não devia, era um tema indevido, você não devia noticiar que a pessoa se suicidou porque incentiva outros a cometer Não é verdade, isso é um mito. É mito? É mito. Na verdade, isso surgiu com a história, tem um efeito chamado efeito Vedder, né? Que foi um homem que escreveu uma história dele, uma história, uma situação de suicídio, né? E que pessoas, quando leram a história dele, se inspiraram, mas aí porque a forma como foi apresentado o suicídio foi uma forma romantizada, mostrando como algo bom, positivo, algo legal, que não é, porque traz sofrimento para todo mundo. A pessoa, inclusive, que quer fugir daquele sofrimento, ao tentar suicídio, ela não foge do sofrimento, ela foge da vida. Ela continua sofrendo, né? Tem vertentes religiosas que acreditam que o espírito continua padecendo de dor e sofrimento. Então, não vale a pena atentar contra a vida, vale a pena pedir ajuda. Peça ajuda, é possível tratar, é possível levar uma vida saudável com medicamento, com psicoterapia. As pessoas ainda têm muito medo dos medicamentos psiquiátricos, e aqui eu faço a minha consideração nesse quesito, porque se fosse para fazer mal às pessoas, eu não me formaria médico. Se fosse para fazer mal a um paciente com transtorno mental, eu não me tornaria psiquiatra. Então, o nosso papel é de aliviar o sofrimento, de auxiliar as pessoas que estão passando por dificuldades. O Setembro Amarelo ele vem fomentar a discussão sobre esse tema, para mostrar para as pessoas que viver vale a pena, que o suicídio não é a melhor solução. Busquem ajuda, peçam ajuda da família, dos amigos. Se não tem coragem de ir sozinho para uma consulta psiquiátrica, chama um amigo, chama alguém da família e vai junto, mas fale que você está passando pelo problema, fale que você está passando pela dor, e a gente vai tentar socorrer da melhor forma possível. Ok, Henrique, muito obrigado então pela tua presença aqui, nós agradecemos a audiência e ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento no Amazonas Atual.